Gênesis 24, versículos 57 e 58, diz assim: E disseram: chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram a Rebeca e perguntaram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Amém? Somente isso. Podem sentar, em nome de Jesus, se possível com a sua Bíblia aberta, pois vamos andar um pouquinho nela nessa noite. 2 versículos pequenos, mas de grande valia para a nossa vida espiritual. Irmãos, Deus, Ele nos deu uma palavra nessa noite. A palavra que nós lemos, o contexto dela é um contexto onde Abraão, sendo casado com Sara, tem o filho da promessa, como todo mundo já conhece, Isaac. E a Bíblia diz que depois da morte de Sara, Isaac ficou desconsolado. O filho de Abraão ficou desconsolado. E a Bíblia diz que antes da morte de Abraão, ele diz: eu preciso arrumar uma esposa valiosa para o meu filho Isaac, porque esse é meu herdeiro, filho da promessa, e ele não pode casar com qualquer moça. Então a Bíblia vai dizer que Abraão escolhe o seu melhor homem, o seu melhor trabalhador, o homem mais antigo que tinha na sua casa, e lhe dá a seguinte missão. Ele diz: olha, pega os camelos e vá. Irmãos, perdão pela minha garganta, porque ela não está muito bem. Essa semana eu usei muito, gastei muita garganta, não estou muito bem na garganta, mas os irmãos tenham paciência comigo, amém? Então, Abraão dá a missão para o seu servo. Ele diz: olha, eu não quero que a esposa do meu filho Isaac seja dessa terra onde a gente habita. Vá até a terra do meu pai, até a parentela onde eu morava, e escolhe lá uma esposa para Isaac. Escolhe lá na terra do meu pai uma esposa para o meu filho. A preocupação de Abraão em escolher a esposa para o seu filho Isaac era que a filha, ou melhor, era que a esposa dele não fosse qualquer uma, mas que fosse uma mulher que tinha os mesmos valores e as mesmas crenças que ele. Por isso que Abraão disse: eu não quero escolher para meu filho uma esposa desta terra, de uma terra distante, de uma terra diferente. Quero escolher para ele uma esposa da terra dos meus pais. Então a missão que Abraão deu para aquele homem era essa: escolher uma esposa na terra dos pais de Abraão para Isaac. Olha que missão. Essa passagem aqui é uma simbologia. Essa simbologia é representada por Abraão, pelo servo, por Isaac e por Rebeca, que outrora vai ser achada pelo servo de Abraão. Abraão representa o pai, Deus. Isaac representa o filho, Jesus Cristo. O servo de Abraão representa o Espírito Santo. E Rebeca representa a igreja. Deus, o Pai, ele procura, ou ele estava à procura de uma esposa para o seu filho. Jesus Cristo veio ao mundo, se entregou na cruz do Calvário, e ao se entregar, ele institui a igreja. A igreja, ela é a noiva de Cristo, que foi achada por Deus Pai, para que um dia nós nos encontraremos com ele lá na glória. E a Bíblia diz que haverá as bodas do Cordeiro. Nós somos, como igreja, a noiva de Cristo. E o servo de Abraão é aquele que ficou incumbido com a responsabilidade de ir à terra distante para buscar a noiva, para buscar Rebeca para Abraão, porque o Espírito Santo
Ele está hoje dentro de mim e dentro de você. Porque quando Cristo veio, se entregou, Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador, que ficará convosco até o final dos tempos. Então o Espírito Santo, Ele está conosco, nos preparando, preparando a igreja do Senhor para se encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo. Mas é interessante, porque Abraão, ele escolheu, ele pediu para o servo escolher uma esposa para o seu filho Isaque, mas a esposa que ele iria escolher para o seu filho Isaque não poderia ser qualquer esposa. E do mesmo jeito somos nós na presença de Deus. Para sermos uma igreja que se encontrará com o noivo, que se encontrará com Cristo, nós não podemos ser uma noiva de qualquer jeito. Nós precisamos ser como Rebeca. Rebeca, ela tinha algumas características que o servo de Abraão viu nela, que fazia com que ela se qualificasse para ser esposa do seu filho, do filho de Abraão. Então, as qualidades que o servo viu em Rebeca são as qualidades que a igreja precisa ter para se encontrar com Cristo. Se a igreja não tiver essas qualificações ou essas qualidades, ela não está preparada, não está apta para ser noiva do Cordeiro. Então nessa noite eu quero pregar sobre o tema: as características de Rebeca, as características da igreja que vimos na vida de Rebeca. Então, Rebeca, ela era uma mulher com características peculiares. Vamos lá, a Bíblia diz que Abraão fez um voto, fez uma aliança com o seu servo e disse: você vai até lá buscar a esposa para Isaque, porém se você chegar lá e ela não quiser vir, você está livre dessa aliança. Se você for até lá e não achar uma esposa, você está livre dessa aliança. Então, o homem, o servo de Abraão, deveria ir até o local e achar lá uma esposa idônea, uma esposa à altura para ser esposa de Isaque. Aí a Bíblia diz que o homem vai, o servo de Abraão vai para a terra dos pais de Abraão. E olha só, a Bíblia diz que ele chega ao ponto de meio-dia, perto do horário de meio-dia. E era o horário onde as mulheres, as moças daquela cidade, saíam para o poço para buscar água. Era uma hora específica onde as mulheres iam buscar água. Aí a Bíblia diz que o homem ora ao Senhor e pede que o Senhor considere, que o Senhor atenda ao desejo do seu coração, que ele consiga arrumar uma esposa para Isaque. E a Bíblia diz que ao se abaixar, ele vê descendo uma mulher. O seu nome era Rebeca, de qual a gente vai falar nessa noite. E a Bíblia diz que ela veio com o seu cântaro a buscar água. Aí a primeira característica que eu vejo aqui na vida de Rebeca é que Rebeca era uma mulher trabalhadora. Era horário de meio-dia, era a hora que as mulheres desciam para buscar água, e Rebeca não estava em casa, Rebeca não estava deitada, Rebeca não estava fazendo qualquer outra coisa. Ela foi fazer o que era direito, dever. Ela estava indo fazer aquilo que era o seu dever. Então era uma mulher trabalhadora. Essa foi a primeira característica que o homem procurou em alguém. Por quê? Porque ele não vai descer, ele não vai procurar em qualquer horário do dia, não. Ele vai procurar, ele vai estar lá exatamente no horário que as mulheres desciam para trabalhar. Por quê? Porque ele pensava em si próprio: eu preciso buscar uma mulher trabalhadora para Isaque. Qual é a característica que a igreja precisa ter para ser esposa de Cristo? Ela precisa ser trabalhadora. A igreja que quer se encontrar com o mestre é uma igreja que precisa arregaçar as mangas e trabalhar. É uma igreja que precisa arregaçar as
fazer a obra e fazer alguma coisa, porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem servir a Deus, mas querem ficar no anonimato. Deixa o meu cantinho aqui quietinho, não quero fazer nada. Mas nós vivemos em um tempo onde nunca foi tão necessário de pessoas trabalhadoras para fazer a obra de Deus, porque a própria Bíblia vai dizer: a seara é grande, mas poucos os trabalhadores, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos querem vir, mas poucos querem fazer. Muitos querem servir, mas poucos querem levantar as mãos, querem dizer ao Senhor: eis-me aqui para ser um trabalhador da tua obra. E nessa noite Deus está dizendo para você, através dessa palavra: quer ser uma igreja que agrada a Cristo? Quer ser uma igreja que está disponível para se encontrar com o Cordeiro de Deus? Ei, é necessário ser uma igreja que trabalhe. Não tem como nós nos encontrarmos com o Senhor se nós ficarmos no anonimato, se nós ficarmos somente escondidos e não aparecermos para fazer alguma coisa na obra do Senhor. E a pergunta que Deus te faz nessa noite é: até quando você vai ficar no anonimato? Até quando você vai receber um convite e não vai aceitar? Até quando Deus vai enviar profetas para falar com você e dizer: eu te enviei para este negócio, e você vai dizer: eu não quero? Deus conta com você para trabalhar, para fazer a obra, para evangelizar, para pregar, para liderar, para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Mas eu quero te dizer: Deus não trabalha com o preguiçoso. Deus não trabalha com quem fica de braços cruzados, porque Ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Então nessa noite, arregace as mangas, faça a obra, evangelize, pregue, louve, exalte, porque Deus procura uma igreja trabalhadora. Aleluia! Quem está entendendo a palavra nessa noite? Então, a primeira característica que o homem viu em Rebeca é que ela era uma mulher trabalhadora. Essa é a característica que Deus procura na igreja. Uma igreja que trabalha, que não fica de braços cruzados. Segunda característica, a Bíblia vai dizer que veio Rebeca, o nome dela era Rebeca, ela era neta de um parente de Abraão, e a Bíblia vai dizer, versículo 16 do capítulo 24: e a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Segunda característica que o homem viu em Rebeca: ela era virgem. E quando eu falo de virgem aqui, eu falo de pureza, eu falo de uma pessoa que não negociou seus valores por momentos específicos. Então, qual é a característica que Deus procura na igreja? É preciso ser uma igreja que não negocie os seus valores, que não negocie Cristo, que não troque Cristo por coisas momentâneas, que não troque uma vida eterna com Cristo por coisas passageiras. Então nessa noite Deus está procurando uma igreja, Deus está procurando pessoas que não troquem uma vida eterna com Cristo por momentos neste mundo, que não troquem a vida com o Senhor por coisas pequenas e banais desse mundo. Alguém um dia disse assim: esse mundo não tem nada para te oferecer. Eu já digo o contrário: o mundo tem coisas sim para oferecer. O mundo tem muita coisa, e muita coisa prazerosa. Porém, as coisas desse mundo são passageiras, as coisas desse mundo são momentâneas. Porém, a vida com Cristo é uma vida eterna. A vida com o Senhor é uma vida que não vai acabar em uma noite, é uma vida que não vai acabar em uma madrugada, é uma vida que não vai acabar depois de 2 bebidas. A vida com o Senhor é uma vida eterna. Então, a característica
característica que Deus procura na igreja é uma igreja que não troca uma vida com Deus por momentos pequenos. Então nessa noite eu vim te dizer: não troque Cristo por coisas pequenas, não troque Cristo por coisas banais. O mundo chama sim, o mundo está chamando a atenção, está. O mundo tem coisa para oferecer? Tem, mas é coisa passageira, momentânea, vai ficar. Mas quando chegar aquele dia e o Senhor disser: vinde benditos de meu Pai, aí nós vamos ver, meu irmão, passarmos a vida eterna juntos com o Senhor. Então Rebeca era uma mulher que não negociava os seus valores, que não trocava uma vida ao lado do seu esposo por um momento antes do casamento. Então nessa noite eu quero te dizer: Cristo procura uma igreja virgem. Cristo procura uma igreja que não negocia os seus valores com este mundo. Então nessa noite eu vim te dizer: é noite de você adorar, clamar, bendizer, porque o Senhor não te deixou cair neste mundo. E nessa noite eu vim te dizer: não troque o Senhor por pratos momentâneos, não troque uma vida eterna lá no céu por momentos passageiros, porque o mundo diz: isso é história para carochinha, Cristo não vai voltar. Esses dias eu vi um comentário do homem dizendo assim: faz 2000 anos que o povo diz que Jesus vai voltar, até hoje não voltou. Mas vai ter um dia que quando Cristo raiar naquelas nuvens ali, todos verão que isso não é história para carochinha, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. E nessa noite eu vim pregar para você: não troque uma vida eterna com Ele por momentos aqui nesta terra, porque a Bíblia vai dizer: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. O prazer da igreja que ama Cristo é estar na sua presença. Ela não negocia os seus valores. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Quero que você preste atenção e reflita. Vamos lá. Terceira característica. A Bíblia diz que Rebeca, ela foi buscar água. Só que quando o homem, o servo de Abraão, antes de ele ver Rebeca, ele faz uma oração, como eu falei. E a oração dele era: se descer uma mulher, oferecer água para mim, e dê água também aos meus camelos, esta é a mulher ideal para Isaac. Olha a oração que ele fez, uma oração específica. Se descer uma mulher, dê água para mim, e dê água também para os meus camelos, essa mulher é ideal. Aí o que é que Rebeca vai fazer? O homem pede a ela água, Rebeca dá água a ele. Só que posteriormente ela também dá água aos seus camelos. Ele não pediu, ela deu água para os camelos por conta própria. E vai dizer alguns estudiosos aí que um camelo bebe muita água, não sei exatamente quanto, mas um camelo bebe muita água. E não era um, eram vários. E aquela mulher saciou a sede do servo de Abraão, daqueles que estavam com ele e também dos camelos. O que é que a gente aprende? Que a mulher, que a esposa, que a igreja que Cristo procura é uma igreja que mata a sede dos outros. É uma igreja que tem água para oferecer para outras pessoas. E eu não estou falando aqui somente de quando alguém chegar na sua casa e dizer: dê um copo d'água para você dizer toma. Não. Quando eu digo uma igreja que tem água para oferecer, é uma igreja que quando alguém precisa, que quando alguém necessita de ajuda, ele diz: eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para fazer o que é necessário, o que for necessário. Isso é importante dizer, porque nós estamos em culto de assistência social. Então, uma igreja que não está pronta para ajudar o irmão quando ele precisa, é uma igreja que não está pronta para se encontrar com Cristo. Mas quando alguém diz: preciso de água, ele diz: eu estou pronto para trabalhar até matar a sua sede, é uma igreja
igreja que está pronta para se encontrar com o Mestre. Então, a característica nessa noite que Deus procura na igreja é uma igreja que mata a sede dos outros. E eu quero te perguntar nessa noite: quando alguém te pede uma ajuda, quando alguém te pede uma palavra, quando alguém te pede uma oração, quando alguém te pede alguma coisa, até mesmo materiais também, quando alguém te pede um alimento, ou quando nem pede, você vê que ele está precisando, você faz o quê? Porque Rebeca, ela ajudou quem pediu e quem não pediu. O homem pediu, ela disse: vou dar água. Só que ela pensou: o camelo também está com sede, então vou dar água a ele. Qual é a característica que Deus procura na igreja? É uma igreja que mata a sede de quem pede e de quem não pede, de quem ele vê que está precisando de ajuda. Então não espere ninguém chegar até você e dizer: me ajude. Não, olhe, vá até ele, vá até ela e diga: eu vim te ajudar, porque eu vi que você precisa de ajuda. A igreja que Cristo procura na terra é uma igreja que ajuda outras pessoas a matarem as suas necessidades. Se tem alguém precisando de uma palavra, dê uma palavra. Se tem alguém precisando de um alimento, leve um alimento. Se você não pode levar um alimento, faça uma oração, fale alguma coisa, mas não vá de mãos vazias. Deus procura uma igreja que tem algo para oferecer. Deus procura uma igreja que tem algo para fazer pela vida de alguém. E Deus está te perguntando nessa noite, através dessa palavra: o que é que você tem nas suas mãos? Quando alguém pede ajuda, o que é que você tem para oferecer? Então nessa noite, faça algo, veja alguém, faça alguma coisa, mas não deixe o irmão passar sede. Isso eu estou falando de um modo espiritual. Não deixe o seu irmão passar necessidade. Vá lá, ajude, esteja perto, abrace, mas não deixe ele passar por necessidades. A igreja que Cristo procura na terra é uma igreja que mata a sede dos outros. Aleluia! Então, o homem percebeu que aquela mulher era a mulher ideal para Isaac, porque a oração que ele fez foi exatamente o que Rebeca fez. Do jeito que ele orou, ele disse: Deus, se for da tua vontade, faça assim, assim, assim. E do mesmo jeito aconteceu. Então ele vai perguntar de quem ela é filha, se tem um local para eles ficar, para eles habitar, para eles passar a noite. Aí ela vai dizer: não temos só um local, temos também local para os seus camelos ficarem. Então, aquela mulher, ela tinha uma característica. Qual era a característica de Rebeca? Ela era hospedeira. Diga: hospedeira. Rebeca era hospedeira. O que é ser hospedeiro? Ser hospedeiro é alguém chegar na minha porta e dizer: preciso dormir, e você dizer: entra. É alguém dizer assim: eu preciso de um local para colocar a cabeça, e dizer: tem um local ali para você dormir. Isso é ser hospedeiro. Aí, trazendo para a nossa vida, o que é ser hospedeiro? É você abrir mão do que é seu para outra pessoa. Porque quando alguém é hospedeiro, ele abre mão da sua casa, da sua cama, de um local, de uma parte da casa, para que outra pessoa se sinta bem, para que outra pessoa tenha um local para dormir. Aí o que é ser hospedeiro? É você abrir mão do que é seu para ajudar quem precisa. Então, irmão, você já viu uma pessoa que ela só ajuda quando dá tempo, ela só ajuda quando sobra, ela só ajuda quando dá, ela só ajuda, ela nunca se esforça, nunca faz algo, ela só faz o resto. Então, o que é ser hospedeiro? É você abrir mão do que é seu para que outra pessoa se sinta bem. Qual é a característica da igreja que Jesus procura na terra? É uma pessoa que tem a capacidade de abrir mão do seu tempo, de abrir mão do seu dia, de abrir mão de alguma coisa para ajudar
ajudar as outras pessoas. E nessa noite eu vim te perguntar: será que você tem a capacidade de abrir mão de algo que é seu para que outra pessoa se sinta bem? Será que você tem a capacidade de abrir mão de algo seu para ajudar outras pessoas que estão necessitadas? Porque a igreja primitiva era assim. A Bíblia diz: e vendiam suas propriedades e distribuíam com quem não tinha. E na igreja não havia ninguém passando necessidade. Olha só como era a igreja primitiva. Quem tinha ajudava quem não tinha, e ninguém passava necessidade. Então, o que é que nós aprendemos com isso? É que nós às vezes precisamos abrir mão de algo nosso para ajudar outras pessoas. E quando fazemos isso, agradamos a Deus, porque abrimos mão daquilo que é nosso. Então a característica que Deus procura na igreja dessa noite é a igreja que abre mão do que é seu para ajudar outras pessoas. Amém? Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Então a Bíblia diz que o servo de Abraão foi até a casa dela junto com os seus homens, junto com os camelos, explicou para a família de Abraão, ou melhor, para a família de Rebeca, o que é que ele tinha ido feito lá e fazer lá. Explicou toda a história. A família dela entendeu que aquilo era algo de Deus, pela história que ele contou, pela oração que ele fez e se cumpriu. Então ele vai dizer: o pai de Rebeca, ele aceitou dar a filha dele em casamento para Isaac. Mas o interessante é que o